Bom dia, pessoal. Eu vou resolver com vocês o exercício número 1 da atividade 5. Como eu havia dito no Teams anteriormente, a atividade 5 ela será um resumo do que nós vimos no semestre. Lá do início da distância entre dois pontos até a última parte que nós vimos, que é a área do triângulo, distância do ponto à reta. O primeiro exercício, ele fala sobre condição de alinhamento de três pontos. Nós aprendemos lá no comecinho do ano, por favor, quem não se lembra, revise. Tem as videoaulas que eu postei, por favor, assista. Então, para três pontos estarem alinhados, eles têm que pertencer à mesma reta. Então, alinhamento, eles têm que pertencer à mesma reta. Então, por exemplo, eu teria aqui o ponto A, o ponto B e o ponto C. Para eles serem alinhados ou para eles estarem, às vezes pode estar a palavra colineares, eles têm que pertencer à mesma reta. E para isso acontecer, nós vimos que o determinante tem que dar zero. Então, para quem não se lembra, como que eu monto o determinante sabendo os três pontos? Então, por exemplo, eu tenho o ponto A, coordenada x, coordenada y. Tenho o ponto B, coordenada x, coordenada y. E o ponto C, x e y do C. Como que eu monto o determinante? Primeira coluna, eu vou copiar todos os x, do A, do B e do C. Na segunda coluna, eu vou copiar os valores do y, do A, do B e do C. E a última coluna, eu completo com o número 1. E aí eu vou calcular o determinante, e ele tem que dar zero. Então, no exercício número 1, ele fala o seguinte: quais são os possíveis valores de C para que os pontos C no 3, 2 no C e 14 no menos 3 sejam colineares, colinear alinhado. Então, eu já copiei aqui os pontos. Eu tenho o ponto A, o x do A vale C, o y do A vale 3, o x do B vale 2, o y do B vale C, e no ponto C, o x vale 14 e o y vale menos 3. Então, o exercício pede para eu calcular o valor do meu C, como se fosse o x da questão. Quero saber o valor desse C para esses três pontos estarem alinhados. Então, o que o exercício quer que eu faça é encontrar o valor do C. Então, da definição, nós temos que para três pontos estarem alinhados, o determinante tem que dar zero. Então, vamos calcular esse determinante. Então, o que eu vou fazer primeiro? Na primeira coluna, eu vou copiar o x do A, x do B e o x do C. X do A é C, x do B é 2, x do C é 14. Segunda coluna, y do A, y do B, y do C. 3, C e menos 3. E, por fim, o número 1. O que eu faço para calcular o determinante? Eu vou copiar as duas primeiras colunas. Então, C, 2 e 14. 3, C e menos 3. Agora, eu vou calcular a diagonal principal e, posteriormente, a secundária. Então, primeira principal, segunda principal, terceira principal. Começar a multiplicação. C vezes C, C ao quadrado, vezes 1, C ao quadrado. 3 vezes 1, 3, vezes 14, 42. Mais 1 vezes 2, 2, vezes menos 3, menos 6. Então, eu vou ter C ao quadrado, vou resolver isso daqui, ó. C ao quadrado mais 42 mais menos 6. Mais com menos vai dar menos. Então, 42 menos o 6 vai dar 36. Então, diagonal principal tá feita. A gente vai para a secundária. Então, primeira secundária, segunda e a última. 1 vezes C, C. C vezes 14, 14C. Mais C vezes 1, C. C vezes menos 3, menos 3C. 3 vezes o 2, 6 vezes 1,
6. E a gente resolve isso daqui. Mais com menos vai dar menos. Então, eu tenho 14C e eu tiro 3C. Eu tô devendo 3. De 14 eu tiro 3, vai me sobrar 11C. Mais 6. Então, o que eu tenho aqui? A diagonal principal e a diagonal secundária. Como que eu calculo o determinante? Principal menos secundária. Tudo isso tem que dar 0. Então, eu vou pegar aqui, ó, a principal, C ao quadrado mais 36, menos a secundária. Vou colocar entre parênteses para não misturar. Vai ficar 11C mais 6. Tudo isso tem que dar 0. C ao quadrado mais 36 menos 11C menos 6. Tudo isso dá 0. Resolvendo, eu tenho 36 e eu devo 6, eu vou ficar com 30. E eu devo esse menos 11C, então vai ficar menos 11C mais 30. Tudo isso igual a 0. O que eu caí aqui? Eu caí numa equação do segundo grau. Então, para resolver uma equação do segundo grau, eu tenho que usar a fórmula de Bhaskara. Mais fácil para a gente resolver. Antes de utilizar a fórmula de Bhaskara, por favor, revisem a fórmula de Bhaskara. Esse meu C aqui é como se fosse o meu X. Então, eu tenho um número que acompanha o X ao quadrado, eu tenho um número que acompanha o X sozinho, e eu tenho o termo independente. Lembra que esse coeficiente chama A, esse se chama B e esse se chama C, né? Se eu tivesse o X aqui, no caso. Então, quem é o número que acompanha o C ao quadrado? É o 1. Quem é o número que acompanha o C? O menos 11. E quem é o número que acompanha não, que é o termo independente? É o 30. Então, a gente vai resolver essa equação. C ao quadrado menos 11C mais 30. C ao quadrado menos 11C mais 30 é igual a 0. Bom, a gente vai começar pela fórmula de Bhaskara. Vou revisar a fórmula de Bhaskara com vocês. Primeira parte, B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Quanto que vale o B? O B vale menos 11, então vai ficar menos 11 ao quadrado menos 4 vezes o A, que vale 1, vezes o C, que vale 30. Menos 11 ao quadrado, menos 11 vezes menos 11, menos com menos mais, 11 vezes 11, 121. Menos 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 30, 120. Então, ficou 121 menos 120, 1. O delta deu 1. Deixa ele aqui. Continuando, o que nós temos? Vamos resolver isso daqui, ó. Menos B, mais ou menos a raiz de delta, dividido por 2 vezes o A. Então, menos o B, lembrando que o B vale menos 11. Então, vai ficar menos 11, mais ou menos a raiz do delta. O delta vale 1. Dividido por 2 vezes o A. O A vale 1. Então, menos com menos, mais ou menos, raiz de 1 é 1, dividido por 2 vezes 1 é 2. Então, eu vou ter duas contas, uma somando e a outra subtraindo 1. Então, vai ficar 11 mais 1 dividido por 2, 11 mais 1, 12. E 12 dividido por 2, 6. Próxima conta aqui, eu vou fazer 11 menos 1, tudo isso dividido por 2. 11 menos 1, 10, dividido por 2, vai dar 5. Então, nós resolvemos nossa equação. Quais são os possíveis valores para C? O C pode ser 6, ou também o C pode ser 5. Então, para resolver esse exercício, além de relembrar a condição de alinhamento de 3 pontos, calcular o determinante, eu também tenho que lembrar como resolver uma equação do segundo grau.